Um dos discursos mais famosos de Jesus foi proferido em um monte também conhecido como Monte das Boas-Venturanças. Ali aconteceu um dos seus maiores ensinos. Como vimos no vídeo anterior, Jesus ministrou aos seus seguidores diversos preceitos importantes para aqueles que buscam fazer parte do reino de Deus. Após ministrar vários desses ensinos, Jesus desceu do monte e um homem que tinha lepra foi ao seu encontro dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, se limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Um fato inusitado é que depois de curar o homem, Jesus o havia proibido de falar abertamente sobre o que tinha acontecido, e o efeito foi totalmente o oposto. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Durante o seu ministério, Cristo operou diversas curas e milagres, e um aspecto muito importante para a realização dessas intervenções divinas era também a fé das pessoas. Se de um lado haviam aqueles que não acreditavam em Jesus, do outro encontramos pessoas que demonstraram exemplos incríveis de fé, como foi o caso do centurião romano. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim, e digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Com o nome de Jesus ficando cada vez mais conhecido, quantidades imensas de pessoas o seguiam para ouvir suas palavras. Certo dia, como já era tarde, Jesus pediu aos seus discípulos que atravessassem o mar da Galileia. Nessa travessia, eles, ou melhor dizendo, seus discípulos, foram surpreendidos por uma grande tempestade que por pouco não afundou o barco. O medo que tomou conta dos discípulos foi tanto que correram para acordar Jesus, que estava dormindo no barco. Eles diziam: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mesmo já tendo visto tantos milagres, esse acontecimento foi um choque tanto para os seus discípulos. A reação deles mostrou que ainda não conheciam bem com quem estavam lidando, e nem muito menos o poder que Jesus carregava. Outros milagres ainda maiores chamou a atenção do povo naquela época. Nos evangelhos encontramos ao menos 3 relatos de pessoas que voltaram à vida após Jesus as ressuscitar: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Com certeza esses eventos levaram muitos a crerem em Jesus. Apesar das extraordinárias intervenções de Deus, o foco maior de Jesus foi na pregação do Evangelho com o propósito de salvar os homens, sendo o ensino outra parte igualmente importante do seu ministério. Porém, haviam 2 grupos de pessoas naquela época que detestavam seus ensinos. Eram eles os fariseus e os saduceus.
Esses eram judeus religiosos que praticavam a lei e, apesar de discordarem entre si, o enorme zelo que tinham pela palavra de Deus fez com que eles mesmos caíssem em extremos. Muitas vezes Jesus os advertiu, os corrigindo, mas o duro coração deles não os permitiram enxergar Jesus como o Messias que eles tanto esperavam. Antes eles se uniram e tentaram a todo custo colocar Jesus à prova para o condenarem. Com tudo o que estava acontecendo e a sua crescente fama, Jesus há um certo tempo já havia avisado aos seus discípulos mais íntimos das coisas que estavam por vir. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. Os mestres da lei estavam sempre à procura de um motivo para prender Jesus, mas nunca conseguiram porque ainda não havia chegado a sua hora. Um dia enviaram um soldado à sua procura, mas sem êxito. Então os soldados voltaram para os sacerdotes de mãos vazias e, respondendo aos fariseus, disseram: "Nunca homem algum falou assim como este homem." A história de Jesus contém vários relatos incríveis e ensinos extraordinários que nos fazem pensar sobre diversos assuntos. Com certeza gostaríamos de abordar sua história no máximo de detalhes, mas por se tratar de um conteúdo muito extenso, pularemos alguns acontecimentos de sua vida. Na reta final do ministério de Cristo temos um evento que há muito tempo foi profetizado por Zacarias e que se acabou cumprindo. Regozija-te muito, ó filho de Sião, aclama, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e tem a salvação, humilde e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Mencionado nos 4 evangelhos, esse momento ficou conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A grande multidão de pessoas que o seguiam o louvava dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor, abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Após esses eventos, Jesus se retirou com seus discípulos e passou a ficar na cidade de Betânia. O seu ministério ainda não havia acabado e Jesus ainda tinha muito a ensinar. Mesmo tendo sua autoridade questionada, os fariseus nunca conseguiram acusá-lo de nada. Os instantes finais da vida de Jesus começaram com a última ceia feita por ele e seus 12 apóstolos. Ao final dessa refeição, um dos 12 discípulos acabou o traindo. Seu nome era Judas Iscariotes. Jesus, é claro, já estava ciente, pois ele mesmo previu que isso aconteceria. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: "Na verdade eu vos digo que um de vós que comigo comem há de trair-me." E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: "Sou eu?" E outro disse: "Sou eu?" Mas ele respondendo disse-lhes: "É um dos 12, que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido." A traição ocorreu quando Jesus e seus discípulos estavam em um lugar chamado Getsêmani. Ali ele passou a maior parte do tempo orando quando de repente chega Judas. E imediatamente enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, de parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía, dizendo-lhes dado um sinal, dizendo: "Aquele que o beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança." E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: Mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam.
Os relatos bíblicos mostram que o julgamento de Jesus no Sinédrio foi totalmente informal e forjado, já que eles não tinham nada do que o acusar. Ainda assim, os sumos sacerdotes arranjaram falsas testemunhas para poderem condená-lo à morte. Os anciãos levam Jesus então para Pilatos, o governador, acusando-o de ser falsamente o rei dos judeus. No entanto, Pilatos entende que não é sua jurisdição e, por se tratar de assuntos religiosos, envia Jesus para Herodes. Não sabemos bem o que aconteceu, mas Jesus volta para Pilatos, onde ele diz: "Trouxeram-me este homem como o pervertor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes, pois eu lhe enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei." E gritavam todos juntos, dizendo: "Fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás." Novamente, pois Pilatos falou, querendo soltar Jesus, mas eles gritavam, dizendo: "Crucifica-o, crucifica-o." E ele lhes disse pela terceira vez: "Por quê? Que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte, portanto castigá-lo-ei e o soltarei." E eles insistiram em alta voz, requerendo para que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram, e Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam. Após a condenação, Jesus foi obrigado a levar a sua própria cruz até o lugar onde seria crucificado. Esse é um dos momentos mais dolorosos de sua vida. No local onde foi crucificado estava também com ele outros 2 homens. Quando enfim chegou a hora de Jesus morrer, disse: "Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito." E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Jesus morreu em um dia de sexta-feira e naquela tarde foi sepultado com a ajuda de um homem chamado José de Arimateia, pois o mesmo pediu a Pilatos implorando pelo corpo de Cristo. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do sabá, José de Arimateia, um conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. O túmulo de Jesus estava selado por uma enorme pedra e protegida por guardas, mas nada impedira o que Jesus havia predito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. No fim do sabá, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago e as suas vestes brancas como neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo respondendo disse às mulheres: "Não temeis vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito." Jesus, depois de ressuscitar, se encontrou diversas vezes com muitos de seus discípulos por um espaço de 40 dias. Nesse tempo, ele instruiu cada um deles a pregarem o Evangelho a todas as nações e a aguardarem a descida do Espírito Santo. Quando ainda falava com seus discípulos, Jesus foi levado ao céu. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não sai daqui sem antes deixar o teu like aí no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, beleza? Isso nos ajuda demais. Deixa aí também o teu comentário aí embaixo que a gente vai ver, beleza?
Até mais!